Oi, muito prazer. Eu sou Guelcia Crusco. Gente, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um caso sobrenatural. Desta vez aconteceu na casa de uma amiga minha. Eu estava presente no dia que isso aconteceu e depois a minha amiga conversando comigo, assim, mais tranquilamente, ela me relatou então que este fenômeno já havia acontecido assim várias vezes e ela estava preocupada porque não sabia do que se tratava. E no dia que isso aconteceu, eu estava lá e eu pude então tranquilizá-la. Uma vez que eu não percebi nenhuma energia ruim, negativa. E eu vou contar esse relato agora para vocês na íntegra. Bom, certa vez então, eh, a minha amiga, ela estava fazendo aniversário, né? E ela tinha me feito o convite uma semana antes, né? Assim, já num fim de semana que ia ser o aniversário dela. Então, numa semana antes, ela me ligou me convidando e aí deu tudo certo para mim, então eu pude ir. E eu preferi chegar um pouco mais cedo para poder ajudar, né, fazer aqueles docinhos de aniversário. A minha amiga estava fazendo, tinha mais pessoas ajudando, mas eu também quis chegar mais cedo, né, para poder ajudar e colocar a mesa e tudo mais. Uma vez que ia ter mais ou menos umas 20 pessoas, então eu quis ir mais cedo para também, né, ajudar, colaborar e tudo mais. Bom, cheguei então mais cedo. A minha amiga, então, ela me recebeu e como eu tinha chegado bem mais cedo, então a gente foi bater um papo, né? Foi bater um papo porque faltava ainda uma hora, né, para começar a, a fazer os preparativos desta festa, né, dessa festa de aniversário. Como eu cheguei bem mais cedo, então assim, a minha amiga e as outras pessoas que iam também colaborar na arrumação da mesa, estavam todas conversando assim, batendo um papo, né, na área de serviço, todo mundo conversando e batendo papo, e eu cheguei. Então eu também comecei a interagir, conversar, e a gente conversando, né? E eu não via essa amiga minha com muita frequência, pela questão de trabalho e tudo mais, então não era sempre que dava para a gente se ver. Então a gente nesse dia a gente começou a conversar, a gente conversou bastante, né? Conversei com as outras pessoas também. Gente, de repente, no meio da conversa, assim, vem de um dos quartos, porque a casa é grande e tem 3 quartos, né? Então, em um dos quartos do fundo, já vem para, para os demais cômodos da casa um cheiro muito, muito forte, muito intenso, sabe? Aquele perfume de rosas. E na hora que eu senti esse perfume na hora, né? Esse cheiro de perfume de rosas veio de um dos quartos lá do fundo, né? E veio para a casa toda se espalhando por todo o ambiente. Eu tinha sentido na hora, só que eu não falei nada. E não chegou ninguém, porque veio do quarto, né? Aí a minha amiga, ela falou para mim, Guelce, você está sentindo este cheiro de perfume, de rosas? Eu falei, tô. E todo mundo que estava ali, nós estávamos em 7 pessoas batendo papo, né, na área de serviço. As 7 pessoas também, elas sentiram aquele aroma, aquele perfume bem forte de rosas, né? E aí minha amiga falou para mim, você está sentindo também? Eu falei, sim. E, gente, o cheiro desse perfume, ele assim, ele pegou em todos os ambientes da casa, sabe? Não era um cheiro muito forte, era um cheiro suave, mas bem agradável, mas dava para ver, assim, para perceber nitidamente que era perfume de rosas, né?
Eu senti bem isso. Eu não tenho dúvida quanto a esse aroma do perfume, né? Era realmente de rosas. Aí minha amiga perguntou se eu estava sentindo, eu falei que sim. E aí então ela me chamou, né, pro lado e ela falou para mim que ela estava muito preocupada com isso, porque ela já vinha sentindo esse cheiro deste perfume em um dos cômodos da casa várias vezes. Não tinha dia certo nem hora, nada. Era de repente assim, começava então a exalar pelos cômodos da casa aquele cheiro de perfume de rosas, né? E a minha amiga ficou bastante preocupada e ela perguntou para mim, ela estava muito tensa, muito preocupada, querendo entender aquilo, né? O que que era? Será que era coisa boa? Será que não era? Eu, gente, na hora, eu falei para minha amiga, né? Como eu estava lá e isso aconteceu comigo também, então eu pude tranquilizar ela de uma forma que ela ficou então mais tranquila. Porque eu, quando eu senti esse perfume, eu não senti nada assim ruim, sabe, na energia do ambiente da casa toda. Ao contrário, eu senti assim muita leveza no, no ambiente, né? Nas energias. Então eu tive plena certeza, convicção de que não se tratava de uma energia negativa, uma coisa ruim, né? A minha amiga ficou preocupada porque ela achava que tinha a ver com morte, tudo, esse cheiro, né? Esse aroma de perfume de rosas. Eu falei que não, porque eu não senti isso na hora, porque se eu tivesse sentido, visto alguma coisa, eu também falaria, porque a minha amiga, ela acredita assim no sobrenatural, né? E ela sabe também do meu lado, é mediúnico e tudo, então se tivesse alguma coisa ruim, alguma fatalidade, com certeza eu falaria, até porque ela iria entender e ela também acredita, né, em premonições e essa coisa toda do sobrenatural. Então, não senti nada, eu tranquilizei a minha amiga, eu falei que era para ela ficar tranquila, calma, que não se tratava de nenhuma manifestação ruim, negativa, porque eu não senti isso no ambiente, eu não senti isso nessa energia, né? Nesse perfume de rosas que invadiu pela casa toda. Então eu tranquilizei ela nas palavras, né? E a impressão que deu para mim, gente, na hora que isso aconteceu, embora eu não vi pela evidência, mas eu tive uma nítida sensação, assim, que é como que se chegasse uma mulher, sabe, assim, chegasse e passeasse pelos cômodos da casa. Essa para mim foi a sensação assim muito clara, muito nítida. Eu tive muita certeza disso. Era como que se uma mulher tivesse então adentrado o ambiente em um do ambiente da casa, que era um dos quartos, era como que se ela tivesse adentrado então neste ambiente e tivesse então passeado, né, pela casa toda, porque como eu sou em um dos quartos do fundo e veio então nos demais cômodos da casa toda. Então eu tive assim a percepção de que se tratava de uma manifestação feminina e que não era ruim, não era negativa, não era nada. Então eu pude falar isso para minha amiga, né? Minha amiga falou que uma vez ou outra isso acontecia durante o dia, ou então no final da tarde, ou então meia-noite. Não tinha dia e nem hora para isso acontecer. Acontecia assim do nada, de repente, de uma hora para outra, e também não era com muita frequência. Era um intervalo assim de 10 a 15 dias mais ou menos, né? E do nada, então, esse cheiro, né, vinha de um dos quartos e se manifestava pela casa toda. Agora, eu não sei falar para vocês
que mulher é essa, né, que se manifestava nesta casa? Por que isso começava em um dos quartos, né, desta casa e depois se espalhava pela casa toda como se tivesse uma mulher muito perfumada caminhando pelos cômodos da casa, né, pelos cômodos da casa toda. Então eu não sei falar para vocês que mulher é esta, porque eu não tive nenhuma intuição, nada. Eu só sei que se trata de uma presença feminina e o cheiro deste perfume é de rosas, é um perfume muito agradável, assim, muito suave, muito agradável, mas que perfumava a casa toda. Então, não sei que mistério é esse que envolve esse perfume de rosas. Eu não sei por que que isso acontece nesta casa até hoje. Eu não tive nenhuma explicação, eu não soube também explicar para a minha amiga do que se trata, né? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, uma presença ruim não era, né? Algo assim, maligno muito menos, porque eu sentia a presença, era muito sutil, muito suave, e tanto é que o ambiente da casa toda ficou bem leve, né? Ficou muito leve o ambiente. E também com muita paz, né? Eu senti isso na hora dessa presença, desse perfume, dessa mulher, eu senti muita paz e aquele frescor de rosas, né? Então eu não sei. Será que era alguma antiga moradora da casa que gostava muito da casa e tinha o hábito de usar perfume de rosas e veio a falecer e de vez em quando ela vem visitar a casa? Será que é isso? Porque eu não tenho, sabe, gente, uma explicação plausível para colocar aqui. Eu, as conclusões que eu tiro disso pode ser, né? É uma hipótese, pode ser que é, era talvez a dona da casa e ela gostava muito de perfume de rosas, ou então gostava de rosas, né? E uma vez ou outra ela vem então para visitar, para matar aquela saudade da casa, né? Essa, se for a dona da casa, com certeza ela já é desencarnada, já não pertence mais ao plano físico. Então ficou aí esse mistério no ar, né? Que mulher é esta que se manifesta em um dos cômodos da casa com este perfume tão agradável de rosas e que depois vai se expandindo pela casa toda, meio que visitando, andando e entrando em cômodos por cômodos. E então ficou esse mistério, tá? Esse mistério até hoje. Este fenômeno acontece ainda até nos dias de hoje. Eu sempre que posso eu vou visitar minha amiga e ela sempre relata essa mesma história. Eu achei bastante interessante isso, mas uma coisa é certa, gente, eu pude tranquilizar ela porque não é nada assim do mal, muito pelo contrário, né? Eu senti muita paz, muita leveza no ambiente, um ambiente muito sereno, muito tranquilo, muita paz. Então eu acredito que isso não venha a afetar ela, ninguém da casa, até porque eu senti todas essas coisas boas no ambiente perante a presença desta mulher. E esse relato, gente, então chega ao fim desta forma, né? Não teve nenhum esclarecimento, não teve nenhum entendimento, isso acontece até hoje, mas também já não incomoda mais. E a minha amiga ficou bem tranquila depois que eu conversei com ela e falei que não se tratava de nada ruim, nada maligno. Então ela ficou mais tranquila. E este fato ainda acontece uma vez ou outra. E, e é isso. Beijo.